Olá, gente, me chamo Rafael dos Anjos, seu professor de Física, e hoje eu trouxe um tema, gente, de grande importância para a sua prova do Enem. O tema de hoje vai ser sobre gases ideais, tá bom? Então pegue papel e caneta aí para você deixar tudo organizadinho, que eu vou começar a partir de agora. É 3, né? Então vamos lá, gente. O tema da nossa aula é sobre gases, ideais, tá? É um tema que ele vai ter grande relevância para a sua prova do Enem pelo fato de que ele está explícito ali na matriz de referência. Então, nós vamos fazer uma revisão bem breve e objetiva sobre esse tema e logo em seguida, gente, resolver algumas questões, inclusive aquelas que já caíram no Enem, tá bom? Então vamos lá. Bom, uma das coisas que nós precisamos conhecer com relação ao estudo dos gases são as suas grandezas macroscópicas, que no nosso caso aqui vamos chamar de variáveis de estado, tá bom? São 3 variáveis de estado, gente, que você precisa conhecer. Então vamos lá. A primeira delas é com respeito à pressão do gás, tá bom? O que vem a ser a pressão do gás? Gente, as partículas que compõem o gás, elas estão em constante movimento totalmente aleatório, totalmente caótico ali. E devido a esse movimento totalmente aleatório, essas moléculas acabam colidindo com as paredes internas do recipiente. E toda vez que você tem força aplicada em uma determinada área, você vai ter o que nós chamamos de pressão, tá? Então a pressão do gás, gente, é devido ao quê? Então olha só, a pressão do gás é devido ao quê? Às colisões internas das partículas do gás na parede do recipiente. Tudo bem? Certo? A segunda variável de estado, gente, é o volume, tá bom, gente? Lembrando que são 3 variáveis de estado que você tem que conhecer do gás. O volume, olha só, gente, o gás, ele não tem o formato e o volume definidos, tá bom? Então, o volume do gás sempre vai ser o volume do recipiente que o armazena, tudo bem? O volume do gás, repito, sempre vai ser o volume do recipiente. Então, eu posso dizer assim, ó, que o volume do gás é o espaço, olha só, gente, é o espaço ocupado pelo gás que corresponde, tá bom? Ao volume do que? Do recipiente onde ele está o quê? Contido, armazenado ali. Tudo bem? A terceira variável de estado, gente, é com relação à temperatura, gente. A temperatura, só que, gente, cuidado, é a temperatura absoluta. O que significa isso? Que a escala termométrica que a temperatura do gás deve se encontrar é na escala Kelvin, que é no sistema internacional, tá bom? Beleza? Então aqui a temperatura vai ser o quê? A medida da energia cinética média das moléculas. Tudo bem? Então essas 3 variáveis de estado, gente, elas vão se relacionar numa pequena expressãozinha aqui, tá bom? Que vai ser a equação de... Olha só, gente. A equação de Clapeyron. Tudo bem? A equação de Clapeyron, amigos, é uma expressão que vai descrever o comportamento dos gases em termos de pressão, volume e temperatura. Certo? Mas também, gente, vai estar associado à quantidade de gás, que nesse caso vai ser referido pelo seu número de quê? De mols, tá bom? Certo? Bem aqui, gente, eu vou colocar aqui a expressão, tá? A equação de Clapeyron relaciona a pressão do gás vezes o volume do gás, que é igual ao número de mols, vezes uma constante, que eu já te explicar a respeito dela, vezes a temperatura o quê? Absoluta. Então, PV é igual a nRT, certo? Então, olha só. O P aqui da expressão, gente, é a pressão, tá bom? É a pressão do gás. O V aqui, gente, da expressão vai ser o volume do gás, tá bom? O T, gente, da expressão vai ser a temperatura absoluta, tá? O Nzinho bem aqui na expressão vai ser o número de mols. E o R, gente, vai ser uma constante, que ela vai ser chamada de constante universal dos gases, tá bom? Essa constante, gente, contém 2 valores aqui que eu vou colocar, tá? Vamos lá. O primeiro valor aqui da constante, vou colocar aqui a cor, tá? Vai ser de 0,082 atm litro mol Kelvin, certo? O segundo valor da constante universal dos gases é esse bem aqui, ó. 8,31 Joule por mol Kelvin, tá? Mas, professor, qual dessas 2 constantes eu vou ter que usar, por exemplo, numa questão que envolva o cálculo aí, né? Aplicando a equação do Clapeyron, né?
Bom, gente, você tem que olhar para as unidades das três variáveis de estado. Então, olha só, quando você tiver numa questão e olhar para as grandezas aqui, no caso as variáveis, a pressão aqui, ela vai ter que estar em ATM, tá? O volume tem que estar na unidade litro, certo? E a temperatura, que no caso aqui sempre vai ser na escala Kelvin, tá bom? Então, na questão, se você verificar que a pressão está na unidade de ATM, o volume em litro e a temperatura em Kelvin, você vai usar o 0,082, tá bom? Caso as unidades não estejam caso as unidades não estejam ali equivalentes, você vai ter que organizar, tá? E aqui, quando é que eu vou usar o 8,31, Rafinha? Bom, vamos lá. A pressão, gente, vai ter que estar na unidade Newton por metro quadrado, que isso aqui é a mesma coisa que Pascal, tá? O volume, gente, vai ter que estar na unidade metro cúbico, tá? E a temperatura sempre na escala o quê? Kelvin. Tudo bem? Então vamos ver aqui uma questão de como aplica-se esta expressãozinha aqui, tá? Vamos lá. Bora ver aqui, gente. Uma questãozinha aqui bacana da Unicamp, tá bom? Que diz assim, ó, vou ler aqui com calma e nós vamos resolvendo aqui, tá? Vai ver aqui o marca-texto. Diz assim a questão, gente. O balonismo, um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece, deixa eu ajeitar aqui, oferece um belo espetáculo para os observadores em solo. Certo. Um maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, o que faz variar a densidade do ar, permitindo um controle do movimento de subida e descida do balão. Aí olha só, gente, vai começar a aparecer aqui os dados que têm grande relevância. Um balão que tem volume, olha só, gente, o volume de 1,6 vezes 10 elevado ao cubo, tá bom? Metros cúbicos de ar quente no seu interior, na temperatura de 400, o quê? Kelvin. Tá? Então o volume está em metro cúbico, sistema internacional, e a temperatura em Kelvin, também sistema internacional. E a pressão, gente, de 1 atm, que é 1 vezes 10 elevado a quinta pascal. Deixa eu ajeitar esses valores bem aqui, gente. Então, olha só. Esse volume aqui, o volume aqui que a questão forneceu, é assim, ó. 1,6 vezes 10 elevado a terceira metros cúbicos, tá bom? A temperatura, bem aqui, vai ser 400 Kelvin, perfeito? E a pressão, gente, que ele falou aqui que é 1 atm, vale 1 vezes 10 elevado a quinta pascal, tá? Perfeito. Vamos ver aqui a pergunta da questão. Diz assim, ó. Sabendo que o ar quente comporta-se como um gás ideal e que a constante universal dos gases é 8, ele pediu para você adotar 8 bem aqui, ó. Joule por mol Kelvin. Quantos mols, então olha só a pergunta, gente, essa aqui, ó, quantos mols há no interior do balão? Perfeito, vamos lá. Vou botar para cá, tá? Então vamos lá. Então qual é a expressão, gente? Pressão vezes volume é igual a quem? É o número de mols vezes quem? A constante vezes a temperatura. Como eu quero aqui, gente, o número de mols, a constante universal e a temperatura vão passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter isso aqui agora, que é a pressão vezes o volume dividido pela constante vezes a temperatura vai ser igual ao número de mols. Vamos substituir os valores, tá bom, gente? A pressão, ele disse lá na questão que vale 1 vezes 10 elevado a 5, né? Aqui, né? Tá aqui, tá? O volume, gente, vale vezes, né? 1,6 vezes 10 elevado a terceira, elevado ao cubo aqui, tá? A constante ele pediu para você usar 8 e a temperatura vai ser quanto aqui, ó? 400, perfeito? Vou ajeitar esses números aqui para poder facilitar um pouco a minha resolução, tá bom? Então, o número de mols vai ser igual. Esse 1 vezes 10 na quinta eu vou repetir, tá bom, gente? Vezes, esse 1,6 vezes 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 1.600, tá? Tudo isso dividido, não vou multiplicar aqui embaixo, vou botar 8 vezes 400, vou repetir. Por quê, Rafinha? Por causa disso aqui, ó. Esse 1.600, ele é 4 vezes maior que o 400. Então, bem aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 1, certo? Mas olha só, o 8 bem aqui também é divisível, né, por 4 ali, ó. Então, aqui vai dividir esse com esse, vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 2. Tudo bem, gente?
Então eu vou ter que o número de mols vai ser igual. 1 dividido por 2, o que sobrou aqui, vai ser 0,5. Perfeito? Vezes a potência de base 10 que sobrou aqui, ó, né? Reescrevendo esse número corretamente na notação científica, vai ter isso aqui, ó. Se eu andar com a vírgula para cá, ó, aumentar esse cara vai virar 5. Bem, aqui eu tenho que baixar uma casa decimal. Então é 5 vezes 10 elevado a 4 mols, tá bom? Então isso aqui, gente, vai ter a alternativa, deixa eu ver aqui na questão. Vai ser a letra, deixa eu ver quanto foi, deu 5 vezes 10 elevado a 4, né? Então vai ser a letra C, tá bom, gente? Letra C, certo? Vamos fazer mais uma questão, gente. Agora aqui um item muito bacana. Por quê, Rafinha? Porque é um item que já caiu na prova do Enem, tá bom? Para você ter uma noção de como é que pode ser cobrado, né, esse tema, né, esse tópico. Então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui da questão, que diz assim, ó. De acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos urbanos, né, que é o lixo. No entanto, há relatos que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidentes por explosões, principalmente quando ocorre a incineração de frascos de aerossol, por exemplo, os desodorantes, inseticidas e repelentes. Legal o texto, né, gente? A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão em seu interior, até culminar na explosão, né, da embalagem. Beleza, vamos aqui aos dados. Suponha um frasco metálico de um aerossol com capacidade de 100 mililitros. Opa, 100 mililitros, isso aqui, gente, é o volume, tá bom? Vou anotar bem aqui, ó. Isso aqui é o volume, que vale 100 mililitros. Perfeito. Contendo 1 mol, tá bom? De produtos gasosos a temperatura de 650 graus Celsius. Importante. O número de mols bem aqui, gente, vale 0,1, certo? E essa temperatura é aqui que você vai ter que ter cuidado, tá bom? Porque essa temperatura aqui, ela está na escala Celsius, ó, 650 graus Celsius, tá? No momento da explosão. Aí olha só a constante que ele pediu para você usar. Use, né, considere 0,082 atm litro mol Kelvin como uma constante. Perfeito. Gente, a pergunta final é essa aqui, ó. Qual a pressão, né? A pressão em atm, né, dentro de um frasco no momento da explosão é mais próxima de, então vai ser um valor aqui, né, aproximado. Então vamos lá verificar isso aqui, tá? Então vou escrever a expressão bem aqui, gente. A pressão vezes o volume é igual ao número de mols, a constante universal vezes a temperatura o quê? Absoluta. Como ele quer a pressão, gente, o volume que está multiplicando vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então vou só ajeitar a expressão aqui, a pressão, né, é igual a nRT dividido por V. Tudo bem? Vamos lá. Certo? Ficou assim a nossa expressãozinha aqui. Gente, olha só. Aqui nós vamos ter que ajeitar algumas coisas. Primeiro, esse volume. Ele está em mililitro. Vamos transformar ele para litro. Tá bom? Esse 100 mililitros aqui, gente, ele é a mesma coisa que 0,1 litro. Tá bom? Certo? Uma outra coisa que eu vou ter que ajeitar é a temperatura, porque ela não pode ir na escala Celsius na expressão, ela tem que ser na escala absoluta, né? Que é no sistema internacional. E como é que eu transformo a temperatura em Celsius para Kelvin? Tu pega o valor da temperatura em Celsius e soma 273. Tudo bem? Aí aqui eu tenho essa temperatura, essa soma aqui vai ser de 200, né? Perdão, 200 não, que isso? Isso aqui vai dar 900, né? 923 Kelvin. É esse valor que você vai botar na expressão. Então vamos substituir aqui, gente. Troca aqui a corzinha. Então eu vou ter que a pressão vai ser igual. O número de mols, 0,1. A constante, 0,082. A temperatura, gente, 923. E o volume, olha só que interessante, gente. O volume, 0,1, né? Como nós ajeitamos ali. Então você percebe bem aqui que eu vou eliminar 0,1, 0,1, né? Então eu vou colocar bem aqui no cantinho, tá bom? Eu vou ter sobrando aqui o 0, o quê, gente? O 0,082 multiplicando o 923. Então eu vou ter isso aqui como uma pressão igual a um valor aqui de 75,68 atms, tá bom? Certo?
Aí olha só, quando a gente vai para as alternativas, não tem esse valor, 75,68. Mas olha o que ele disse na questão. Você lembra aqui, gente? Mais próxima de. Né? Então, se aproximar 75,68, mais próximo vai ser o quê? 76, o quê? ATM, tá bom, gente? Letra C, nessa segunda questão, que já caiu no Enem, tá bom, gente? Certo? Perfeito, gente. Bom, agora, amigos, observe uma coisa, Vicky. Eu tenho uma situação onde vou fazer uma análise do gás, o antes e o depois dele. Mas uma análise de que forma, Rafinha? Eu vou analisar essas três variáveis de estado, antes e depois. Tudo bem? Essas três variáveis de estado, gente, elas se relacionam, pressão, volume e temperatura. Se um dos valores desta variável mudar, as duas demais vão sofrer alterações em seus valores. Tudo bem? Então, olha só, eu tenho aqui o gás em suas condições iniciais, também chamado de estado inicial, tá bom? Esse gás ele vai ter um valor de pressão, que eu vou chamar pressão inicial, vai ter um volume inicial e vai ter uma temperatura inicial. São os três primeiros valores das variáveis de estado na primeira condição que eu estou analisando esse gás aqui. Agora, gente, como eu disse ainda há pouco a vocês, essas variáveis se relacionam, tá bom? Elas se relacionam. O que significa isso? Se uma delas mudar de valor, as duas demais também vão sofrer alterações. E quando isso acontece, gente, nós dizemos que o gás sofreu uma transformação gasosa. Tudo bem? Perfeito. Então, olha só. Quando o gás sofre uma transformação gasosa, ele admite novos valores de pressão, de volume e temperatura. Lembrando aqui, gente, que essa situação aqui, a primeira situação é o estado inicial ou condições iniciais, e aqui na segunda situação vai ser as condições finais ou o estado final do gás, tá bom? Beleza, Rafinha. Então, a partir daí eu vou conseguir elaborar uma pequena expressãozinha que vai ser chamada Lei Geral dos Gases, que é assim, ó, o antes, né? A pressão inicial do gás vezes o volume inicial do gás dividido pela temperatura inicial do gás vai ser igual, olha só, a pressão final vezes o volume final dividido o quê? Pela temperatura o quê? Final, tá bom? Então essa aqui é a nossa Lei Geral dos Gases. Vamos aplicar numa questãozinha, gente, para ver como é que se encaixa perfeitamente isso aqui? Então vamos lá. Olha, uma questão muito bacana da Unesp, São Paulo. Vamos lá, gente. Vou pegar aqui o marca-texto. Diz assim a questão, amigos. Para se calibrar o pneu de um carro, no posto de serviço, a recomendação é colocar cerca de 30 PSI. Siga em inglês para a unidade de pressão, libra-força por polegada. Perfeito. Quadrado, né? Para o pneu de um avião que é preenchido com nitrogênio puro, em vez de ar, a regulagem recomendada é de 200 PSI e a temperatura ambiente de 300 Kelvin. No entanto, no momento do pouso, a pressão interna pode aumentar significativamente, como consequência do calor gerado pelo impacto e o atrito com o solo e pela ação dos freios, com a temperatura pode atingir a 1200 Kelvin. Perfeito. Então, esses dados que ele está falando aí, gente, é agora sobre o pneu do avião, tá bom? Ele fala realmente lá em cima sobre a pressão do pneu de um carro, mas acredito que foi só para informar o tipo de unidade de pressão, que é o PSI, né? Libra-força por polegada quadrada. Perfeito. Vamos ver a pergunta final, gente. Sabendo que o volume do pneu não se altere, a pressão interna de nitrogênio, se é de nitrogênio, né, do pneu durante o pouso pode atingir o valor dele. Então ele está pedindo a pressão, né, gente? Desculpa, segundo, não, a pressão interna do gás nitrogênio no interior do pneu do avião. Então são os dados do pneu do avião, beleza. Mas ele disse uma coisa interessante na questão. Ó, o volume do pneu não se altera. Então, gente, o volume do pneu não está se alterando. Então, eu vou ter bem aqui o seguinte. Deixa eu parar isso aqui. Ele está dizendo que o volume do pneu permanece o quê, gente? Constante. Bom, isso aqui é uma transformação isométrica, também denominado isobolométrica ou isocórica. Vamos lá. Vamos lá aplicar a Lei Geral dos Gases, que diz assim, que a pressão inicial do gás vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a quem, gente? A pressão final vezes o volume final e a temperatura final. Como ele disse na questão, gente, que o volume é o mesmo antes e depois, no início e no fim, então eu vou eliminar aqui, ó, que o volume, vou cortar com o volume, tudo bem? Certo? Então eu vou ter o que aqui agora?
que a pressão inicial, quanto é a pressão inicial? Ele disse na questão 200 PSI, vou botar bem aqui, ó, 200. Quanto é a temperatura inicial? Ele disse bem aqui na questão, 300 Kelvin, né? Vou botar bem aqui, ó, 300. Igual a pressão final que eu quero e a temperatura final, ele disse bem aqui, ó, 1200 Kelvin, tá? Perfeito. O 1200, ele vai ser divisível por 300. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. E esse 4 vai passar para cá multiplicando esse 200. Então, né, portanto, eu vou ter que a pressão vai ser 200 vezes o 4. Logo, a pressão final vai ser de quanto? 800 PSI, né, que vai ser a unidade aqui que ele colocou na questão. Tudo bem? Então, eu vou ter como alternativa a letra E. Perfeito, gente? Então, aguardo vocês para a nossa próxima aula. Tchau, tchau!